Menina, fui botar o brinco, quebrou. É isso. Olá, pessoas do meu coração! Hoje nós estamos aqui para um videozinho de leituras do mês, que já tem um tempo que eu não trago por aqui, porque eu já trago resenha e falar dos mesmos livros e tal, enfim. Nesse mês nós tivemos 3 leiturinhas, então é pouco, mas tem uma que eu quero falar bastante sobre, e ainda assim eu tô evitando fazer vídeo de resenha, porque, né, ninguém assiste. Então, tá, vou enfiar ele aqui e falar sobre. Então, como vocês, quem me acompanha nas redes, né, pelo menos, já deve saber, o primeiro livro que eu li esse mês foi As Vantagens de Ser Invisível, e eu tenho várias considerações a fazer sobre esse livro. Primeiro que eu fui achando que era um livro bem adolescentezinho, de boa, sabe? Que você tem ali, um amor não correspondido e coisinhas assim normais de livros adolescentes, mas não. Esse livro aqui, ele começa um pouco nessa pegada de, nossa, eu tenho 15 anos e isso é tão profundo, mas ele vai se tornando cada vez mais pesado no decorrer da leitura. Ele é um livro mais 16 e eu aconselho todo mundo que se interessar a ler esse livro, independente da sua idade, a procurar os gatilhos, porque são vários. Então aqui a gente conhece o Charlie, nosso protagonista, que talvez nem se chame Charlie, porque o livro inteiro é contado em formato de carta. Esse barulho que vocês estão ouvindo é a Meralda brincando com uma tampinha de garrafa. O livro inteiro é contado em forma de cartas. E ele manda essas cartas pra alguém que a gente não sabe quem é. E ele diz lá no comecinho que ele vai mudar o nome de todo mundo pra não ser identificados e tal. Inclusive dele mesmo. Então a gente não sabe o nome dele de verdade. Já começa assim, né? Eu tenho algumas ressalvas com esse formato de livro. Eu acho que a gente conseguiria ver muito mais do que está se passando com os outros personagens se fosse um livro narrado em terceira pessoa normal, né? Mas eu também entendo essa proposta, que é pra gente se aprofundar bastante no Charlie e no que ele sente, como ele vê o mundo, etc. No começo do livro ele perdeu um amigo, o Mitchell, que se suicidou. E então o Charlie tá saindo de um momento automático, podemos dizer assim. Sabe, principalmente pessoas depressivas ou com algum outro transtorno do tipo, que passam às vezes dias, às vezes semanas, às vezes meses, só agindo no automático. Você não tem consciência do que tá acontecendo, você só faz o que tem que fazer, e nos momentos de descanso ou lazer você tá, tipo, olhando pro teto, sem fazer nada, sem vontade de fazer nada e tal. Ele acabou de sair de um desses momentos, acaba de estar de volta, sabe? E começa a viver a vida sem esse amigo e ver como é que é e tentar, né? Então ele conhece a Sam e o... qual é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele, gente. Patrick. Isso, lembrei. É Patrick o nome dele. E ele vai se tornando amigos desses irmãos, né? E vai fazendo coisas que ele não devia fazer, mas juventude americana desde sempre foi assim, retratada em todos os filmes, livros, etc. Com muitas festas e álcool e drogas e afins. Então, aqui a gente lida com os problemas do Charlie, que, como eu disse, cada vez a gente vai descobrindo mais coisas, vai ficando mais pesado, mas também com essas pessoas que são próximas dele, com quem ele se importa muito. E o Charlie tem uma coisa de fazer coisas pra agradar os outros que ele não necessariamente quer fazer. E isso vai a lugares muito extremos no decorrer do livro. Então, recomendo a leitura. Pra mim, ele foi um 4 estrelas. E tem algumas cenas bem pesadas, sim. De novo, pesquisem os gatilhos e não leia se você tiver menos de 16 anos, tá bom? E foi maravilhoso. Eu já tinha assistido o filme, mas eu não me lembrava exatamente sobre ele. É uma leitura muito fluida e muito fácil, né? As palavras são bem simples. Então, gostei bastante. Fiquei feliz. Depois eu li A Revolução dos Bichos,
que já tem vídeo falando sobre aqui no canal, então eu não vou me estender muito, mas é um clássico escrito pelo George Orwell, que retrata o momento histórico, né, que ele estava vivendo ali, de pós-Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria e tal, então ele tem essa pegada anticomunista. O que acontece é exatamente, a gente tem uma metáfora, né, para a Revolução dos Trabalhadores, que são os animais da fazenda que se revoltam e fazem revolução contra os humanos, né, que são seus donos e carcereiros e tal. E aí a gente vê como que o poder corrompe os animais e como que tem essa coisa de massa de manobra, enfim, não é abrange a palavra que eu queria. Ele toca várias questões sociais importantes que a gente ainda vive hoje, independente do regime. E foi uma letra interessante, vou deixar o vídeo aqui no card pra você ir lá assistir. Eu já peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, porque se você tá aqui até agora é porque você tá gostando ou tá interessada no último livro que eu vou falar. Mas se você quer uma coisa rapidinha pra dar um boost nas suas leituras do próximo mês, eu tenho 2 contos meus de sugestão pra você, tá linkadinho aqui na descrição. Um deles tá lá no Wattpad disponível de graça pra todo mundo, e o outro tá dentro de uma antologia, um livro que se chama A Realidade é Mágica, que são contos de realismo mágico, né? E tá na Amazon, tá R$2 só no Kindle, então vai lá ler. Os 2 estão linkadinhos aqui. Agora sim, nosso último livro, e o que eu preciso muito falar sobre é Winky, Poppy e Midnight. Quer dizer, não tem um I, mas enfim, esses são os nomes dos 3 protagonistas, ou não sei se eu diria que os 3 são protagonistas, porque eu vou explicar durante o negócio. Então, o livro, a gente já começa por... Esse livro não é dividido em capítulos. Ele é, tipo assim, tem vários povs, os povs dos 3, né, se revezando, só que, às vezes, o POV tem, tipo, meia página. Às vezes ele tem 2 páginas, e às vezes ele tem 10. Então, assim, sabe, bem irregular. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que quando você divide as coisas desse jeito, tanto por capítulos, quanto por pontos de vista, quanto por partes, o que importa é... Isso serve para contar tal acontecimento. Se esse acontecimento dura meia página ou 10 páginas, não é a questão é contar aquele acontecimento. Então aqui a gente conhece esses 3 personagens que são adolescentes e estão vivendo as férias de verão deles, e é meio confuso, mas ao mesmo tempo... Se você prestar atenção o suficiente, você vai pegando as coisas, sabe? E tem essa subfrase aqui embaixo, que pode ser meio um spoiler, dependendo se você ficar pensando demais sobre ela, sabe? Então, são 3 adolescentes vivendo suas vidas. Então a gente tem a Winky, que é uma garota mais mística e calma, que tá ali com muita conexão com a natureza. A mãe dela é toda mística, lê folhas de chá, lê mão, lê tarô, e é bem famosa na cidade por isso, inclusive. Então ela e mais 5 irmãos, né? Tem o irmão mais velho de todos que não mora mais com eles, mas ele é bem referenciado no decorrer do livro pela Poppy, que é nossa segunda personagem. Eu peguei uma certa implicância com esse nome, tá? Depois de Mil Beijos de Garoto, confesso. Mas, sei lá, eu acho que Poppy não parece muito nome de gente, parece um pouco nome de cachorro. Mas aí já não é comigo, né? Então, a gente vê... Enquanto os povos da Winky tem uma diferença muito grande entre o jeito que é escrito o negócio de cada personagem. A linguagem da Winky, ela é toda mais... floreada, tem uma coisa bem contos de fadas, que eu achei bem interessante, e ela tá o tempo todo fazendo paralelos entre a realidade e o conto de fada, que é uma coisa que ela gosta muito, que tá ali na história, que ela lê pros outros irmãos e tal. Os da Poppy, eles têm uma coisa de repetir palavras 3 vezes, sim, várias vezes isso acontece no decorrer da narrativa, e ela é uma personagem que xinga muito.
simplesmente é. Mas no começo do livro, principalmente, essas diferenças vão se suavizando no decorrer da narrativa e vai tudo se misturando conforme eles também se entrelaçam. E eu achei isso muito legal, porque é como se um estivesse aprendendo com o outro e pegando manias e gírias, jeitos de falar do outro. E eu achei isso muito legal de ver ser construído. Então, a maioria dos povos da Poppy fala do passado, fala de como ela se tornou a pessoa que ela é, como ela conheceu os amigos dela, como ela era apaixonada pelo Left, que era o irmão mais velho da Winky, que foi embora. E os povos do Midnight são mais... É como se ele fosse o narrador principal, podemos dizer assim. Os povos dele são mais presente, né? E o que tá acontecendo de fato naquele momento. Apesar de ter uma digressão ou outra, né? Um flashback ou outro, pra contar sobre a mãe dele, o irmão dele e tal, coisas assim. Mas não é a parte predominante da narração dele. A maioria da narração dele é falando do presente e falando sobre a Poppy e a Winky. Por isso que eu acho um pouco difícil dizer protagonismo nesse livro. Porque mesmo os povos dele falam sobre elas duas. Ele é quem narra a maior parte do tempo, mas ele fala sobre as duas. Então, entenderam que é meio complicado? O que acontece? Midnight tinha um relacionamento, se é que pode se dizer assim, com a Poppy, né? Ele já tem ali seus 16, 17 anos, acho que 17. E assim... Ao mesmo tempo que ele adorava os momentos que ele passava com a Poppy, ele sentia que ele estava sendo usado, ele não se sentia compreendido, que ele era só, tipo, um corpo pra ela, uma boca pra beijar e tal. E não tinha uma conexão emocional tão grande, não tinha ela não tava tão apaixonada, tipo, pra ela era muito mais uma coisa de conforto e de ai, quero pegar alguém, do que algo sentimental, romântico, do jeito que era pra ele. E aí ele se muda. Não pra muito longe, ele se muda pra alguns quilômetros mais pra fora da cidade, assim. E ele se torna vizinho da Winky. Então, ele faz vários parágrafos e frases e narrações de contraste entre elas duas. E ele tá naquela de, não, vou parar de ficar com a Poppy. Eu acho que ela nunca mais vai vir entrar na minha janela de madrugada. Porque, né, agora ela vai ter que andar muito mais e não, tipo, 2 quarteirões que nem era antes. E aí, só que não, a Poppy continua atormentando a vida dele por um tempo, pelo menos. E aí, a Winky, ela é a personagem que sofre bullying na escola, que é excluída, mas ela não se importa, ela simplesmente não se importa com isso, porque ela vê suas singularidades como algo a se orgulhar. E conforme a história vai andando, né, com o Midnight com essa coisa de ainda sentir alguma coisa pela Poppy, mas ao mesmo tempo a Winky ser um negócio completamente avassalador pra ele, que ele não esperava, e que ela faz ele se sentir muito bem e tal. Os três vão se entrelaçando e chega um momento em que você não sabe mais em quem confiar, quem é o herói, quem é o vilão, quem é o mentiroso, né? Você simplesmente se perde. Eu fui surpreendida pelo final desse livro, mas eu não gostei do final. Quando eu digo final, é tipo assim, as últimas 5 páginas, sabe? Não gostei. E teve um negócio que eu não entendi direito o que queria dizer. Quer dizer, eu meio que entendi, mas eu não acho que é um motivo tão grande assim pro Midnight fazer o que ele fez. Enfim, eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro. Na verdade, eu vi porque depois que eu acabei eu fui pesquisar, né? Mas eu nunca tinha visto antes ninguém falando sobre esse livro. E eu achei ele muito interessante. Vou fazer alguns conteúdos pra ele falando sobre coisas mais profundas pras outras redes, e eu achei muito, muito interessante o jeito que ele é narrado e essa coisa que eu já falei sobre a escrita ir mudando conforme os personagens, né, se conhecem e se entrelaçam e vão participando um da linguagem do outro. Eu achei maravilhoso. Tá? Estou completamente obcecada. E ele tem sim a coisa que eu achei que teria de ser meio bruxinha, assim, né? Pelo menos a Winky é um pouco bruxa e a gente tem várias coisas dessa magia no decorrer da narrativa. Minha leitura atual é Finale, sim, finalmente estou lendo o último livro de Caraval. Esse sim vai ter um vídeo solo aqui no canal. Ele tem 400 páginas, eu espero conseguir lê-lo até sexta que vem, né? E nesse momento eu comecei hoje, então eu li tipo 40 páginas.
tá? Eu li pouquinho, por enquanto, mas eu tô bem animada e cheia de esperanças. Os primeiros capítulos que eu li já estão bem interessantes, podemos dizer assim. E tá naquela vibe de você ainda não sabe direito o que tá acontecendo no livro, mesmo que seja um universo que eu já conheço, personagens que eu já conheço. Então, tô bem animada. Espero continuar amando essa série como eu amei os outros 2 livros. Além disso, eu também li esse mês 3 capítulos de Mulheres Correm com os Lobos e vai sair vídeo aqui falando sobre eles e sobre mais um. Eu imagino que vai dar pra ler até lá, mais um ou mais 2, dependendo até, né? Animação, uhul! E eu tô conseguindo seguir com esse projeto, tô bem feliz com o andamento dele, apesar de não ser exatamente o que eu planejei lá no começo, mas tá sendo legal, eu tô gostando bastante de ler também e de conhecer, aprender coisas novas e ter essa chance de refletir bastante sobre mim mesma. Pra quem não sabe, esse daqui é um livro de psicologia com um viés meio feminista que fala sobre essa coisa da mulher selvagem. Então, eu tô bem interessada em continuar e ver o que isso agrega na minha vida, porque eu tenho certeza que eu vou continuar aprendendo bastante, como já tenho aprendido, né, nos capítulos já lidos. Dá pra ver aqui, ó, eu tô mais ou menos ali, ó, chegando na metade, né, essa parte pro lado que a fitinha tava que eu já li. Então tô chegando na metade e tô otimista, acho que conseguirei terminar esse ano. Para o desespero do meu namorado, também ainda estou lendo Scott Pilgrim. Ele me emprestou os 3 volumes, esse aqui é o terceiro e último. E eu tô antes da metade ainda, talvez um terço mais ou menos. E tem sido uma leitura legal, divertida. Eu tô demorando bastante porque eu deixei ele pra ler em aula ou quando eu vou pra algum lugar que tem sala de espera e tal. Essas coisas, então por isso que eu tô demorando bastante. Eu tô com os 3 desde março, que foram quando começou, no finalzinho de março, né, quando começou minhas aulas. Então, tô demorando pra ler, mas tá legal, tá divertido. Eu acho que eu acabo amanhã, no caso, sábado, né, e quando eu estiver esperando pra fazer unha, porque eu acho mais fácil de me concentrar nesses lugares que tem pessoas falando e tal, barulho, em quadrinho, já que é, né, uma linguagem completamente simples, você tem imagens e tal. E eu quero acabar isso logo, agora eu tenho mais um incentivo pra terminar, porque eu ganhei o primeiro e o segundo livro de Lore Olympus, e aí eu quero muito passar eles pra esse lugar de ser o que eu vou ler nesses momentos, então eu tô super animada. Pessoas, antes de terminar esse vídeo, um pequeno aviso é que vou participar da Maratona Literária de Inverno, mesmo estando em aula. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Não garanto 5 amuletos, garanto 3. A minha meta é 3. Se passar de 3, tá ótimo já. E isso é mais um motivo pra você me seguir em todas as redes que estão linkadinhas aqui embaixo, pra você acompanhar lá. Eu vou soltar vários conteúdos sobre os livrinhos que eu tô lendo no momento. E o bom das outras redes é que é exatamente isso, é que fica um negócio mais sincronizado com o que tá acontecendo na minha vida, com o que eu tô lendo e tal. Então, tô bem animada pra maratona também. Muitas coisas legais acontecendo. Em breve, a maratona acaba no meu primeiro dia de férias, inclusive. E eu já tenho um plano pra esse dia, não vou falar muito sobre, mas eu tenho. Então, nesse dia em específico eu não vou conseguir ler muita coisa, mas nos outros dias sim, e eu quero aproveitar bastante essa maratona. Então é isso, pessoas. Eu peço mais uma vez pra vocês deixarem seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Aqui do lado eu vou deixar pra vocês a minha playlist de resenhas e o último vídeo que saiu no canal. Você não precisa ir embora, a gente tem muito conteúdo dessas galáxias. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!